Fala pessoal, beleza? Professor Wilson Tavares na área. Aqui o Tec Concursos vai preparar um guia para vocês para esse concurso, tá? Esse guia deve sair já na segunda-feira, na data desse vídeo. No máximo ali terça-feira, tá bom? A gente tem vaga para a galera que tem qualquer ensino superior e também para o pessoal que vai fazer para TI, tá? A gente, pessoal, tem 100 vagas imediatas com 200 cadastros de reserva. Porém, vão ser corrigidas mais discursivas do que o cadastro de reserva. A gente sempre tem essa situação, né? Por vezes, por exemplo, a gente vai ter 100 vagas. Aí eles corrigem 100 discursivas. E aí muita gente acaba não passando na discursiva, acaba não conseguindo atingir os mínimos e acaba que o concurso fica ali apenas com 70 vagas, né? 70 possíveis nomeações. Então, eles fizeram o que eu acho muito justo, que é corrigir um pouco a mais para poder ter uma quantidade de cadastro de reserva necessária para esse concurso. Vou falar de outras etapas eliminatórias também durante o prazo do concurso. Vou falar de uma situação que aconteceu comigo no último concurso da Cefaz Ceará, que serve de atenção para vocês. E no mais, eu quero que vocês fiquem espertos, tá? Vou deixar o guia aí na descrição do vídeo no YouTube. Vou deixar a aba do vídeo do guia para vocês poderem analisar e poderem seguir o estudo por intermédio do guia aqui do Tec Concursos. Pessoal, concurso da Cefaz Ceará publicado. Edital é um prêmio para você que vem estudando, tá? Sempre tem que estudar um pré-edital, isso é sempre um prêmio. E o concurso foi publicado na sexta-feira, dia 24. Olha, as datas mais importantes que a gente tem é hoje, no dia 27 de abril, a gente já tem as inscrições. As inscrições vão até 1º de junho, tá? Porém, a isenção, que eu quero falar agora, só vai até dia 1º de maio. Então fique esperto, se você pode ter a possibilidade de pegar a isenção, você pode pegar também. E quem pode, ó, o edital prevê isenção para doadores de sangue, alunos que estudam ou concluíram seus estudos em entidades de ensino público, pessoas com deficiência e alunos cujas famílias renda de até 2 salários mínimos, tá? E o pedido de isenção vai acontecer do dia 27 de abril a 1º de maio. A taxa de inscrições, pessoal, é de R$ 300. Ó, parece até a remuneração, né? Não, é taxa de inscrição, 300 conto. É bem puxado mesmo. Acredito que a maioria aí pode conseguir a isenção, então, se você conseguir aí a isenção, acredito que vale a pena e você tem que ir até o dia 1º de maio para conseguir. Pessoal, entre aqui no blog do Tec Concursos, eu vou deixar aí na descrição do vídeo também, para você estar sempre se atualizando com os editais que estão saindo. Além disso, lá no blog e aqui no final também, você tem acesso ao Telegram. O Telegram ele é importante, tá? Porque no Telegram a gente vai publicar os simulados para esses concursos, ok? Vamos falar agora um pouquinho aí dos cargos, das vagas e das remunerações. Eu vou deixar esse texto aqui, pessoal. Esse texto aqui está bem bacana porque ele está resumindo tudo aquilo que você precisa. Então vou ler aqui com vocês e vou deixar aqui para vocês também essas informações. Então a gente tem FCC, Ensino Superior Completo, 40 horas semanais, local de provas Fortaleza. A princípio, a lotação vai ser em Fortaleza também, fique esperto quanto a isso. E a validade é de 2 anos, prorrogável por igual período. Então você vai ter aí a galera das vagas imediatas e o cadastro de reserva tem até 4 anos para ser nomeado. Segura a ansiedade, porém, isso é legal, né? Por isso que eu gosto de concurso com cadastro de reserva. As inscrições aqui tá R$ 230. Eu vou confirmar, tá? Porque o Diário Oficial ficou meio confuso, mas eu vou confirmar se é 230 ou R$ 300. Mas de qualquer forma, você pode pedir isenção a partir da data de hoje. Remuneração, pessoal, o vencimento base inicial é de 16.134, mas a gente sabe que a remuneração é muito maior. A gente tem o vencimento base inicial, mas a gente tem gratificação de vida, a gente tem também prêmio por desempenho fiscal, a gente tem gratificação por titulação, então se você tiver pós, mestrado, doutorado, você recebe a mais, você tem vantagem pessoal nominalmente,
Você também tem gratificação por encargo de setor, né? No caso aqui, esse servidor tem. Você também tem a possibilidade de receber indenizatórias, compensação de esforço adicional. Esse servidor aqui, ele está recebendo, vou colocar aqui, ó, R$ 32.000 líquido, tá vendo? Tá aqui, ó, R$ 32.000 líquido. Acredito que vale o esforço, né, pessoal? Será que... Aí sempre tem um que pergunta assim, ó, será que dá para morar em Fortaleza com essa remuneração? É, sempre tem um, cara. Comenta aí embaixo, será que dá para morar em Fortaleza com essa remuneração? Será que dá para morar em Kratos? É Kratos que tem lá? Será que dá para morar... Será que dá para ali em Jericoacoara, às vezes? Curtir ali um... O pessoal faz aquele esporte radical que você pega uma prancha assim, vai colocando lá um negocinho para você ir guiando com vento. Fala o nome aí, pessoal. Quero que vocês falem o nome para dar uma engajada aqui no canal. E, pessoal, os requisitos para investidura aqui normal, tá? 18 anos, tem que estar com diploma de curso superior, você tem que estar em pleno gozo e quitação com obrigações eleitorais, você tem que ter também conduta ilibada e idoneidade moral comprovada, tá? A lotação, ela pode ser em qualquer unidade fazendária do Cefaz Ceará, tanto na capital quanto no interior. Só que não há garantia de lotação em Fortaleza, mesmo para os primeiros classificados. Isso é importante você já saber, né? Os candidatos nomeados poderão trabalhar em Fortaleza, mas podem trabalhar também em algum posto fiscal. Tem um amigo meu que está trabalhando lá nos Correios. Você tem essas possibilidades aí. Depois a gente pode trazer um aprovado aqui para poder falar um pouco mais sobre essa situação de lotação para vocês, tá? Vagas e cotas. A gente tem 5% de vagas para PCD e 20% de vagas para negros, tá? O procedimento está aí abaixo, ó, para candidatos PCD. É possível também solicitar tempo adicional de 60 minutos para a realização da prova, isso é importante. Eles devem apresentar esse laudo médico com o CID, obrigatoriamente no momento da inscrição, e depois eles irão passar por uma avaliação biopsicossocial, tá? Outra informação relevante também. Já o procedimento para candidatos negros, a inscrição tem que ser no momento da inscrição, você tem que fazer a autodeclaração e depois você também vai passar por uma comissão de heteroidentificação composta por 5 membros. Beleza? Tudo será filmado. Se você fizer qualquer tipo de recusa ou prestar declaração falsa, será eliminado do certame, tá? Inclusive, se faltar também, normalmente é eliminado. As etapas do concurso, a gente tem 80 questões de múltipla escolha com 5 alternativas, com 4 horas. Aqui já chama atenção, né? Porque você vai ter que fazer a prova bem rápido. 80 questões em 4 horas, pessoal, é o estilo FCC. É aquele estilo que você demanda não apenas saber fazer as questões, demanda também você ser rápido, você ser assertivo, já olhar as alternativas com aquele pensamento de que você já está procurando a resposta. Muitas das vezes, você batendo o olho na estrutura de como foi montada a questão, você já vai para as alternativas e já consegue acertá-las. Para isso você precisa de muito treino, você precisa de uma plataforma completa em que você consiga estudar com qualidade. E isso é o que o Tec Concursos oferece a você. O Tec Concurso, por meio dos seus cadernos de estudos, você consegue mapear tudo aquilo que você precisa saber. Por exemplo, sabia que vai ter AFO nesse concurso? Vai ter direito financeiro, vou mostrar para vocês. E aí você tem aqui, por exemplo, questões que vão versar sobre introdução à atividade financeira do Estado, normas gerais do Estado, você vai ter questões de orçamento público, você vai ter questões sobre classificação e conhecimentos gerais de receita pública, conhecimentos gerais de classificação da despesa orçamentária, e você consegue filtrar as questões dos últimos anos, você consegue separar as questões da FCC, você pode criar um caderno, por exemplo, sem questões que foram anuladas e desatualizadas, e você já verifica aqui que nós temos 259 questões, tá vendo? Bati o olho aqui com 259 questões. Mas você pode filtrar, por exemplo, as questões da área fiscal. Olha aqui, ó, você já tem 31 questões. E você pode criar esse filtro e salvar esse caderno. Então, quando você filtra e salva esse caderno, você pode acessar esse caderno em um outro momento. Isso é bem interessante, né?
Então, você cria aqui a sua pasta da Cefaz Ceará. Como que eu crio a pasta, professor? Eu crio aqui, ó, Cefaz Ceará. Deixa eu mostrar para vocês, que vocês vão entender. Olha, Cefaz Ceará, você cria aqui uma pasta da Cefaz Ceará e você consegue mapear os seus estudos por aqui, ó. Mapear seus estudos pela Cefaz Ceará. E pessoal, é importante a gente ter essa noção, porque quando a gente faz o mapeamento por pasta, a gente consegue até, por meio aqui das estatísticas, olhar apenas a pasta que você quer. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui a pasta, eu não criei ainda a pasta da Cefaz Ceará não, mas se eu quiser saber meu estudo da Cefaz DF, deixa eu criar aqui então, a pasta da Cefaz Ceará. Vou criar aqui ó, uma pasta da Cefaz Ceará e vou salvar os meus cadernos todos aqui. Então, quando eu salvo meus cadernos aqui, depois eu posso buscar nas estatísticas, e ao invés de aparecer as estatísticas de forma geral, né, eu posso buscar as estatísticas, por exemplo, apenas da pasta Cefaz Ceará. E aí eu sei que num pós-digital, todos os cadernos que eu fiz da Cefaz Ceará vão estar aqui dentro. E todas as resoluções dentro desse caderno eu consigo mapear. O Tec Concursos traz tudo. Essa ferramenta e milhares de ferramentas. Por exemplo, quero criar um caderno com erradas. Eu separei aqui o Cefaz Ceará, eu consigo criar um caderno com erradas. É interessante eu fazer isso, entendeu? É interessante para a gente poder chegar no mais alto nível. E o Tec Concurso, como eu falei para vocês, é o único que tem essas ferramentas para poder elevar o seu nível de preparação. Continuando aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, é interessante também mostrar como que nós teremos as provas de conhecimento específico. Porque as provas de conhecimento específico e a segunda prova, que é de conhecimento específico, nós também temos 80 questões de múltiplas escolhas e nós temos essas questões de conhecimentos específicos, 80 questões de múltipla escolha, isso mesmo. Peso 2 também com duração de 4 horas. Olha aqui, ó, 4 horas, tá vendo? E essa prova será de manhã. Então nós teremos sábado à tarde, domingo de manhã e na terceira prova, que é a prova discursiva, a prova discursiva, na verdade, nós teremos provas discursivas, né? Nós teremos uma questão discursiva de 30 pontos e 2 estudos de casos de 35 pontos, com um total de 100. Então, imagine o seguinte, olha, a gente tem que tirar 50 pontos ainda para poder passar. Nós temos 160 pontos de questões de múltipla escolha, mais 80, né? Então, a gente tem, na verdade, 80 da P1, 160 da P2 e 100 da P3, que nós vamos chamar aqui de provas discursivas, tá? Então, a P1 aqui 80 pontos, aqui 160 e aqui mais 100. Esse 100 aqui, pessoal, vai classificar bastante gente, tá? Então, não tem como abandonar a discursiva. Eu vou gravar um vídeo depois explicando vocês, mas vocês podem entrar lá no canal do professor Wilson Tavares, que vocês também têm acesso a algumas dicas de estudo, tá? Principalmente na área de direito e contabilidade. Pessoal, essa parte aqui também é importante, tá? Sindicância de vida pregressa, ou seja, você vai ter aí análise de certidões criminais, protestos, execuções cíveis, antecedentes policiais e declarações, e as documentações têm que ter expedição máxima de 90 dias. Não vai causar nenhuma treta aí 90 dias antes da prova, não, se você tiver tudo certinho. A pontuação máxima de avaliação de títulos, que faz parte aí apenas de forma classificatória do certame, você pode conseguir aí até 20 pontos, tá? Você tem doutorado, mestrado, especialização, aprovação em concurso e experiência profissional para poder ganhar essa pontuação. Já falei um pouquinho aí da estrutura de prova. A gente tem 160 questões, peso 1 para a prova do sábado à tarde e peso 2 para a prova do domingo de manhã. E aí, a gente também tem uma fórmula, tá? A FCC adotou esse score padronizado, em que a nota do candidato é calculado não apenas pelos acertos absolutos, mas pela posição relativa em comparação com o desempenho médio do grupo de candidatos. Ou seja, se você acerta uma questão, você não ganha um ponto. Acertei a questão, ganhei um ponto. Você vai ter ali uma média padronizada no grupo.
E essa média padronizada ela tem um desvio padrão também, que eu vou ter que criar um vídeo específico, né? Que hoje é um vídeo de discursivo que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, o que me chama a atenção aqui é o corte para as provas discursivas, tá? Porque a gente tem aqui a prova discursiva da Cefaz-Ceará, corrigindo até 320 na ampla concorrência e negros até 80. Já na prova da pessoal que vai fazer TI, você tem aqui a galera que vai ter a correção até a posição 80 e para os candidatos negros até a posição 20. Todos os candidatos serão habilitados no caso do PCD. Além disso, você tem aí essa vantagem competitiva de você poder fazer o concurso sabendo que você tem a discursiva, podendo fazer com que você ganhe pontos para poder entrar dentro do cadastro de reserva. Aquele tipo de cadastro de reserva, que no final todo mundo é nomeado, mas só corrige a discursiva da galera que já iria ficar dentro do cadastro de reserva, acaba fazendo com que a discursiva seja apenas uma classificação de uma galera que já vai ser todo mundo nomeado mesmo. Aqui não, aqui a discursiva é muito relevante. Primeiro, se você tirar abaixo de 50 pontos na discursiva, você já vai ser eliminado mesmo. Você tem que tirar uma pontuação boa, tem que acertar as questões dissertativas de 30 pontos e também ir muito bem nesses estudos de caso de 35 pontos cada. E aí, a classificação final, os critérios de desempate, a gente vai olhar as provas objetivas, que é essa média padronizada, que a gente vai ter que gravar um vídeo específico para mostrar e simular também para vocês. As provas discursivas, que aí eu convido vocês a entrar lá no meu canal no YouTube, que eu vou tratar só de discursivas lá, e a avaliação de títulos, que você pode chegar a no máximo 20 pontos. E como que funciona essa parada aí de prova de títulos, professor? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu separei aqui a situação de títulos. Vou olhar aqui com vocês conforme o print que eu tirei lá do edital. Então a gente tem diploma de nível de doutorado 4,8 pontos, assim, pouca gente consegue. E só pode aproveitar um doutorado, tá? Além disso, você tem a possibilidade de receber por mestrado também pontos de até 2,4, só pode apresentar um. Pós-graduação, você vai receber 1,2 por cada título e você pode apresentar dois. Aprovação em concursos, você pode apresentar duas aprovações, 0,4 cada. E exercício de atividade autônoma profissional de nível superior na administração pública ou na iniciativa privada, empregos, cargos e funções relacionadas ao cargo, você pode receber 1,2 por ano, no máximo 8 anos que você consegue pontuar, então você chega a 9,6. Normalmente a galera vai conseguir esse 9,6 aqui, vai conseguir esse 0,8 e vai conseguir esse 2,4. Ou seja, a pessoa consegue aí por volta de 12,8 pontos a mais, só na avaliação de títulos. É assim, bem interessante essa possibilidade da avaliação de títulos. Além disso, pessoal, a quarta etapa, que é a fase eliminatória, que é só exclusiva, né? Porque você não vai ganhar pontuação por ter vida ilibada. Não, você só pode ser eliminado. Então, você vai ter que apresentar lá as suas certidões criminais, certidões cíveis, folha de antecedentes policiais, declaração pessoal, né, de que você nunca sofreu condenação definitiva e penalidade disciplinar de demissão, declaração funcional também, de atestado de ausência de punição por improbidade. É interessante essa parte porque não são todos os concursos que fazem isso aí, né? E aqui faz, beleza? Beleza mesmo? Então, olha, as candidatas lactantes, elas podem ter ali, são asseguradas o direito a elas, alguns direitos específicos, então elas podem analisar ali o edital. Vou deixar um quadrinho aqui para vocês poderem saber. Vocês podem ter ali garantido a frequência da amamentação, você pode ter ali a situação de duração de cada amamentação durante a prova, um acompanhamento ali de um adulto responsável em sala reservada. Às vezes a criança começa a chorar, você tem que correr lá. Mãe com criança pequena pode ter essas situações que a lei garante a elas essa situação. Beleza? Tranquilo? E lógico, né? Durante o tempo de amamentação, por exemplo, não vai ser descontado do tempo total de prova. Isso não existe. E pessoal,
Como brinde, eu vou deixar todo o conteúdo programático para vocês aí na descrição do vídeo, tá? A gente tem muitas disciplinas, então, por exemplo, português, a gente tem aqui as disciplinas já em tópico. A gente tem, por exemplo, a matemática financeira, estatística e raciocínio lógico, fazendo ali um bloco de exatas. E eu já separei para vocês, por exemplo, matemática financeira. A gente tem esses blocos aqui, tá vendo? Que é de matemática financeira. A gente tem a parte de estatística descritiva. A gente tem a parte de análise combinatória, né, que pode pegar ali matemática, estatística. A gente tem a parte de probabilidade também, que normalmente entra na parte de estatística. Inferência estatística. E a gente também tem ali a parte de correlação e regressões lineares. Outra situação também é a parte de raciocínio lógico, né? Então a gente tem a parte de estrutura lógica, a gente tem a parte ali de compreensão e elaboração de raciocínio verbal, raciocínio matemático, aquele raciocínio sequencial, orientação temporal e orientação espacial, tá nessa parte também, e a parte aí de compreensão de conjunto de hipóteses, aquela parte de ser então que, vai tudo cair aqui, tá? Vai tudo cair nessa parte aqui. A gente tem 10 questões de administração pública e governança pública, que é muitas questões. Por exemplo, aqui a gente tem a lei de acesso à informação, que está aqui dentro. A gente tem aqui o programa de integridade do Poder Executivo, que é um decreto também, um regulamento. A gente tem essa parte aqui, a responsabilidade do agente público, que é uma parte do regulamento também. A gente tem essa convenção. Então, apesar de estar aqui a administração pública e governança pública, não é apenas aquela parte teórica de administração pública, não, tá? A gente tem algumas partes aqui, por exemplo, claramente a gente tem aqui a parte da Constituição Federal, controle interno e externo. É bem interessante essa parte aqui de administração pública e governança. E use o guia do TEC Concurso, tá? O guia do TEC Concursos vai mapear bem essa parte para vocês, tá? Porque nós teremos que pegar questões de vários locais para colocar apenas dentro ali desse campo a administração pública e governança pública, mas você vai perceber que vai ter questões de direito administrativo, vai ter questões de Constituição Federal, vai ter questões de auditoria governamental, controle externo, a gente vai colocar tudo ali. Na parte de economia tá bem legal, tá? A gente tem 4 grandes blocos de microeconomia, não vai cair aquela parte de teoria da produção, teoria dos custos, vai cair basicamente a parte de micro, o que realmente a FCC gosta de cobrar. Olha, ele não vai cobrar nem a parte de elasticidade de renda, vai cobrar apenas elasticidade de preço da procura e da oferta. Depois ele vai pular lá para a estrutura de mercado. Aí logo depois ele vem ali para a parte de economia da tributação, tá? Formas de tributação. Aqui já entra um pouco a parte até de finanças públicas, beleza? Então a economia está bem completa. Tá bem assim, bem justo, né? Tá bem completinho. E depois entra em macro, tá vendo? Então vai cair ali a parte de fluxo circular da renda, vai cair a parte ali de PIB real, PIB nominal, deflator do PIB, contas nacionais, que a FCC adora cobrar, balanço de pagamento em relação com o resto do mundo, noções sobre a economia do setor público, política fiscal, monetária e cambial, bem interessante também. Direito constitucional faz parte do bloco jurídico, então você tem ali constitucional, só que eu separei bem constitucional aqui porque está bem muita disciplina, muita disciplina. O que chamou a atenção é que o edital acabou sendo um copia e cola ali de Goiás e trouxe Estado de Goiás no item 12 do conteúdo do direito constitucional. Aí com certeza vai ter uma retificação aí. Assim, copia e cola, né, pessoal? É impressionante, né? Direito administrativo, a gente também tem ali direito administrativo, um conteúdo bem extenso, mas faz parte do bloco de 12 questões do bloco jurídico, bem completinho também. A gente tem direito civil, que faz parte ali das 12 questões do bloco jurídico. A gente tem direito penal, o que chamou a atenção é que a gente não teve aí direito empresarial. Direito empresarial poderia até estar aqui dentro de direito civil? Poderia, mas não está, tá? A gente tem aqui a lei de introdução às normas gerais de direito público, depois a gente entra ali no Código Civil, que a gente não tem assim nada de direito empresarial. Até direito penal, vou te falar, tá bem legal, tá? Tá bem justo, assim, não tá... Ele não veio com aquele edital maluco, um monte de coisa, que aí você sabe que a FCC só gosta de cobrar algumas. Não, ele já veio e falou assim, eu gosto de cobrar isso, toma isso aí no seu edital.
de alguma coisa eu vou sair daqui. Beleza? A gente tem direito financeiro. Direito financeiro, pessoal, vai ter direito financeiro e vai ter contabilidade pública. Bem interessante, hein? Mostrou aí que o cargo lá de contador é um cargo que o pessoal da Cefaz Ceará tem interesse. No último concurso a gente teve uma divisão, né? Contador, direito e área geral. Como teve uma unificação dos cargos, eles falaram, ó, vamos colocar um edital que eu sei que a gente vai passar uma galera que gosta de direito, vai passar uma galera que gosta de contabilidade, e eu sei que vai passar uma galera que, apesar de não ser contador nem ser formado em direito, gosta desses assuntos. Tenho certeza que vai ser essa divisão aí. E foi colocar direito financeiro. Bem interessante, com uma matéria única, com 8 questões. Achei bem interessante também. Perceba que a gente tem 2 grandes blocos aqui, né? Contabilidade geral e pública, dentro dessas 10 questões aqui. Então, se você não souber contabilidade pública, aí você já vai sofrer um pouquinho para poder estudar, né? Mas, se você tiver tempo, vale a pena colocar aí no seu estudo. Porém, você tem aí apenas 10 questões, né? Então, tem que avaliar aí se você já vinha estudando. Mas, assim, se você vai estudar essa parte de direito financeiro, você vai ter que estudar LRF, você vai ter que estudar a parte constitucional, tá vendo? Isso aqui tudo é constitucional, ó. Isso aqui é umas regrinhas que tem, que não é difícil de pegar. Você tem essa parte aqui, ó, que também não é difícil de pegar, também é muitas regrinhas, ideia, não, e resta pagar, achei que não ia cair, lógico que vai cair. Não vai cair a parte de suprimento de fundos. Essa parte aqui é uma parte que é uma regrinha também, é fácil pegar. Aqui no TEC Concurso você vai fazer dezenas de questões e vai pegar com certeza. Contabilidade pública, às vezes vale a pena você ir com uma reta final e questões do TEC. Você consegue aí acertar pelo menos dessas 4 questões que podem cair de contabilidade pública. Eu falei 4 porque eu peguei 4 assuntos aqui, né? Mas pode cair até 10, né? Mas dificilmente vai cair. Você consegue mapeando o TEC concurso. Por isso que use o guia, pessoal. Use o guia que vocês vão conseguir mapear tudo aquilo que vocês precisam saber para contabilidade pública. A auditoria virou uma matéria independente também, 8 questões, auditoria para fechar. Se vocês fizerem o guia do TEC Concurso, vocês vão perceber, meu Deus do céu, eu achava que eu não sabia auditoria, mas todas as questões se repetem. Toda hora a gente tem a repetição de questões. Estou ficando doido. É assim mesmo que vai funcionar. E conhecimento específico é bem interessante, porque se você somar direito tributário, legislação tributária estadual, contabilidade avançada de custos, 75% da prova específica é isso, e mais de 50% do total das objetivas chega só nessas 3 disciplinas. Se você somar contabilidade geral e contabilidade pública e direito financeiro, aí você estoura a boca do balão. Grande quantidade de questões está nessas 5 disciplinas aí, um peso muito grande que a gente tem. E aí, pessoal, vocês vão estudar tanto a parte da Constituição Federal, tanto a parte do CTN, em Direito Tributário, e as leis complementares, tá? E as leis complementares. Tudo de direito tributário, além da reforma tributária também que vai cair. Tudo isso está dentro de direito tributário. Não veio um direito tributário específico para a prova do Cefaz Ceará, falando assim, ó, direito tributário 1, tudo do CTN da Constituição, direito tributário 2, tudo de reforma tributária, não teve isso, beleza? Eles fizeram e colocaram todas as leis complementares, reforma tributária, Constituição Federal, CTN, tudo dentro de direito tributário, com 20 questões, peso 2. Legal, gostei. Com certeza a gente vai ter uma questão de sigilo das operações, vai ter 2 questões de lei Candir, vai ter ali uma questãozinha de convenção, de convênio com FAS, a gente vai ter 3 questões de emenda, misturando emenda, porque a emenda ele pode cobrar, por exemplo, regras relacionadas à parte constitucional, que é a emenda à Constituição. Então, ele vai fazer uma preferência de cobrar coisas relacionadas à emenda da Constituição. Vai cobrar ali umas 3 questões de BS-CBS, Comitê Gestor, e vai cobrar também a parte ali da Lei Complementar 227, que trata da administração e gestão do IBS. Beleza? E aí eu coloquei, né? É um conteúdo recém-promulgado, com pouca jurisprudência consolidada e de bibliografia escassa. E como que você vai resolver isso? Com questões inéditas do TEC. O TEC Concursos tem 800 questões inéditas de certo ou errado e também de múltipla escolha relacionada à emenda à Constituição,
e Lei Complementar 214 e a 227. Isso faz com que você não dependa das pouquíssimas questões que já foram cobradas dessas leis e faz com que você consiga fazer o treino dessas questões todos os dias. Então você separa os seus cadernos, vem resolvendo questões todos os dias, favorita. Se você quiser, pega aquele assunto, joga no Anki, assista as videoaulas que já estão gravadas por assunto dessas leis novas e vocês vão conseguir matar essas questões. Aqui a legislação tributária estadual chamou atenção a algumas coisas. Por exemplo, eles não colocaram o PAT. Então, por exemplo, você não tem a parte de processo administrativo tributário sendo cobrado nessa prova. Achei bem interessante, tá? Não veio ali a parte de processo administrativo tributário. Eles trouxeram o regulamento do ICMS e no caso do ITCMD e IPVA só trouxeram a lei. Essas leis são são pequenas demais, pessoal. Você tem o ICMS e você tem o regulamento do ICMS. E você também tem a instituição aí do FECOP, que é uma lei muito pequena também. Então, a parte mais extensa de maior preço de cobrança na prova é o regulamento do ICMS. Achei até diferente, tá? Essa parte aqui de legislação tributária estadual, eles poderiam diminuir essas questões de regulamento do ICMS e trazer a parte de lei complementar 214, que trata do IBS. Poderia falar assim, vou cobrar do artigo 1 ao artigo 67. Mas eles preferiram dessa forma e a gente vai respeitar. Contabilidade avançada de custos é para terminar os grandes blocos, né? Então, dois grandes blocos aí, contabilidade avançada e de custos, com 40 pontos total. E aqui é mapear a FCC por meio de questões. Vocês vão perceber que a gente tem muitas questões relacionadas a essas duas disciplinas no TEC Concursos e uma grande quantidade de repetição. Por isso que o TEC Concursos trabalha por assunto. Você vai batendo os assuntos, separa ali 10 a 15 questões de cada assunto, vem revisando todo o conteúdo programático, vem favoritando e vem fazendo ali o seu ciclo de estudo de revisão. A todo momento você vai ver essas questões. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar 20 questões de cada assunto. Primeiro eu faço as ímpares. Quando eu termino, venho fazendo as pares, revisando as ímpares. Cara, isso você ganha uma velocidade absurda e eu utilizo o guia para fazer isso, tá? O fluência de dados está aqui, ó, que é uma novidade recente, mas assim, não trouxe nada maluco, tá? Igual lá no Cefaz Paraná, caiu coisas relacionadas a algoritmos, caiu nada disso, pessoal. Ciência de dados, Big Data, pré-processamento de dados, caiu a parte ali de bancos de dados relacionais e não relacionais, vai cair um pouquinho de linguagem SQL, especificamente a parte ali, ó, de DQL, tá vendo? Que é a função de agregação, agrupamento, junção, ordenação, restrições e operações lógicas. Vai cair a parte de data mining, análise de dados, noções de machine learning, inteligência artificial, PLN, tá vendo? E vai também cair a parte de governança de dados, governança e ética na IA, como que vai funcionar, né? Aplicação, explicabilidade, privacidade, segurança e responsabilidade no uso de IA, principalmente no serviço público, parte de segurança da informação, proteção de dados, princípios da confidencialidade, né? Você vai ter os princípios ali que você tem dentro da segurança da informação. Além disso, você tem aí o sigilo fiscal e o sigilo funcional previsto no CTN do artigo 198 e 199. Se você errar uma questão de lei seca desses dois artigos, tu merece ganhar um cascudo, né? Porque não pode errar. Dois artigos, pessoal, pelo amor de Deus, isso aqui é questão certa, né? Questão dada e não pode errar de jeito nenhum. E por fim, pessoal, finanças públicas. Então a gente tem direito financeiro, a gente tem a parte ali de economia lá no finalzinho, a gente tem um negocinho ali de finanças, a gente tem contabilidade pública e a gente tem finanças públicas. É um assunto aí que é bem interessante. Aqui é quase uma economia, né? Interessante, quase uma economia da tributação, quase um direito financeiro, conhecimentos gerais, vai se conectando, mais uma disciplina com 10 questões, peso 1. Então o conteúdo tem grandes assuntos, são assuntos importantes que você tem aí no estudo de física. E eu espero que vocês utilizem o TEC Concursos para ajudá-los na preparação. E como que a gente faz para acessar o TEC Concursos, pessoal? Para esse concurso especificamente,
eu considero que o plano, deixa eu colocar aqui, ó, o plano avançado é o melhor, por quê? Porque você já vai ter acesso a todas as teorias e vai ter acesso às inéditas. Acabou o concurso? Ah, professor, vou fazer um estudo para edital. Pode ser que o padrão funcione, mas para esse concurso, eu acredito que o plano avançado seja o melhor, tá? E aí são 3 meses para a prova, assinatura de 3 meses do plano. Você vai ter acesso a todas as questões ilimitadas, mas assim como o plano padrão tem acesso também. Agora, as aulas ilimitadas podem te ajudar, principalmente de economia, tem aula completa de economia, de finanças públicas, de lei complementar dos 14, de tributário, constitucional, administrativo, penal, português, tem tudo. E é legal porque é por assunto. E faz com que, poxa, eu precisava estudar um assunto específico. Qual assunto? Ah, eu precisava estudar, por exemplo, essa parte aqui de Data Warehouse. Data Warehouse, como que fala isso, pessoal? Data Mart. Você não vai precisar pegar aquele PDF que tem 200 assuntos dentro de um PDF. Vocês perdem tempo porque vocês pegam um PDF que às vezes tem 8 tópicos dentro do mesmo PDF, sendo que aqui no TEC você vai estudar assunto por assunto. Por exemplo, ó, vou entrar aqui rapidamente, tá? Porque o vídeo já está muito grande. Mas eu vou entrar aqui rapidamente, por exemplo. Estou estudando aqui para Cefaz Goiás e estou aqui estudando contabilidade avançada. Olha a quantidade de assuntos que a gente tem. Só que aí, por exemplo, estou em dúvida em um assunto específico, em mudanças de efeito contábil. Eu tenho aqui a teoria, tenho aqui a videoaula. Como facilita? Videoaula rapidinho aqui, ó, de 38 minutos. Tem uma teoria rápida. Eu não vou ter um PDF que vai estar falando de 200 assuntos. E olha aqui, ó, já tem a questão de 2026 para vocês da Cefaz São Paulo. Caíram, meu Deus, caíram 4 questões da Cefaz São Paulo apenas do CPC 02. Entendeu? Como que o TEC concurso é atualizado? E aqui já tem um debate dos alunos, tá vendo? Você já tem aqui o comentário do professor, você já tem aqui a aula em texto, a videoaula. Agora imagina você buscando no PDF. Nossa, CPC 02 caiu muito na prova da Cefaz São Paulo. Imagina você buscando no PDF que demora. Não, pessoal, não dá para perder esse tempo. Por isso que eu acho que hoje esse plano avançado vai servir para você, principalmente nesse pós-digital. Não vale a pena. É um investimento muito barato, vai sair por volta de R$ 2,50 por dia praticamente, para vocês poderem já chegar em alto nível nesse concurso, buscando aí uma remuneração, que eu mostrei para vocês, pode chegar a R$ 32 mil líquido, R$ 30 mil líquido, isso inicial. Tamo junto, pessoal? Gostaram? Então, espero que vocês se dediquem para essa prova, que vocês façam essa prova de forma bem, assim, bem tranquila, que a preparação de vocês seja bem pesada, mas que seja uma preparação que vocês consigam, ao final, atingir o objetivo de vocês. Até mais, pessoal. Valeu!